Queridos irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária, né? Nesta oportunidade nós estaremos substituindo o nosso irmão Anderson, que fez a pré-aula desta semana, e nós estamos aqui incumbidos de estarmos fazendo a leitura diária de quarta-feira. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui. Quero ser grato a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, pela vida de seus vices, homens de Deus que Deus tem colocado para estarem à frente deste trabalho. Quero ser grato a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, né? Pastor Jean Figueiredo, que é o comentarista desta lição, também o nosso professor Lorival, que é professor também da escola bíblica, né? Comentarista e é professor da escola bíblica, né? Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Gilvan Claro, que também é um dos comentaristas. Quero ser grato a Deus por cada irmão que faz a leitura diária, a irmã Juliane também na quinta-feira, nossos irmãos que têm se empenhado para estarem diariamente, estarem trazendo porções, né, da Bíblia Sagrada para o nosso elevo espiritual. Dizer também para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, que assistam a pré-aula. Uma pré-aula ficou bem elaborada, de muito aproveito para o nosso elevo espiritual. Quero ser grato a Deus, como bem colocado o evangelista Gaspar colocou algumas leituras diárias passadas. Quero ser grato a Deus pela vida dos alunos, né, da EBD, porque sem os alunos da escola bíblica não haveria escola bíblica, né? Nós que estamos ali incumbidos de sermos professores, precisamos que os alunos estejam, né, na escola bíblica para que possa ser chamado de uma escola, né? Grato a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Nós estamos estudando um trimestre muito abençoado, primeiro trimestre de 2025, doutrinas da nossa fé. Nós temos aprendido lições extremamente importantes para os nossos dias e nesta oportunidade, na leitura diária de quarta-feira, né, desta quarta-feira, nós vamos estar falando sobre a doutrina da salvação, a lição de número 8, doutrina da salvação. Nós sabemos, né, meus irmãos, que sem esta salvação nós estaríamos perdidos. Aprendemos na lição passada sobre o pecado, a origem do pecado, a originalidade do pecado, como começou o pecado, nós aprendemos na leitura passada, e a consequência desse pecado que trouxe para nós, né? Mas graças a Deus, que conforme a Bíblia Sagrada diz em Atos, que Jesus foi entregue por presciência, conhecimento antecipado. Deus Pai, sabendo que o homem pecaria, ele já tinha o plano da salvação deste homem que iria pecar. Como eu disse aqui na leitura diária passada, não é o plano B de Deus, mas foi um plano que Deus orquestrou antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus foi cordeiro entregue no livro de Apocalipse, né? Antes da criação do mundo, antes que o mundo fosse fundado, Deus já tinha entregado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Que salvação maravilhosa! O que seria de mim, o que seria de cada um dos irmãos se nós não tivéssemos a oportunidade de alcançarmos esta salvação, meus irmãos? Nós seria muito triste para nós. Mas graças a Deus por Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar o direito desta salvação. A leitura diária desta quarta-feira se encontra em Isaías, no capítulo 26 e o versículo 1, que diz assim: Naquele dia se cantará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus põe-lhe a salvação por muros e baluartes. Nós sabemos, nós vimos aqui este cântico, na verdade isso aqui é um cântico de Judá. Nós sabemos que a Bíblia começa dizendo naquele dia,
eles estão almejando uma coisa vindoura que está por vir. Eu tenho uma Bíblia aqui, que inclusive o pastor Jean até falou dela ontem na nosso curso de teologia, a Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí tem 5 versões em uma Bíblia com 5 versões. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: naquele dia o povo de Judá cantará este hino. Aqui ele já dá uma visão diferente. Ele está nos falando que um dia está por vir em que Judá vai cantar o hino. E aqui ele continua dizendo: a nossa cidade é forte. Que coisa maravilhosa, nós trazendo para os nossos dias atuais. Que coisa maravilhosa nós, como cristãos, termos esta certeza de que nós estamos guardados, de que nós estamos protegidos por esta salvação através da Santa Trindade. Esta certeza que nós temos de que a Bíblia nos diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar dioturnamente, mas nós alcançamos salvação dia após dia. Por quê? Porque a nossa cidade é forte. Porque Jesus, ele é aquele que guarda a sua igreja. E a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno ela não prevalece contra a igreja verdadeira de Jesus Cristo. E o versículo continua dizendo: Deus nos protege com altas muralhas. Deus ele está nos protegendo dia após dia, meus irmãos, com altas muralhas. Porque a muralha aqui dá uma ideia de proteção. Dá uma ideia, os irmãos imaginem uma cidade que ela é murada. Nos tempos bíblicos, as cidades fortificadas, elas tinham muralhas altas. E aquela cidade, ela tinha uma sensação de segurança. Por quê? Porque as suas muralhas eram altas. Se aquelas muralhas ali não estivessem, aquelas pessoas estariam mais vulneráveis. E nós sabemos, meus irmãos, que ao redor do crente sempre tem o anjo do Senhor para proteger-nos. Mas, como nós aprendemos em algumas aulas anteriores, estes anjos eles vêm, fazem determinada coisa que Deus manda e retorna para o céu. Mas o crente que está firmado na rocha que é Cristo, o crente que o seu pé está firmado na rocha que é Jesus de Nazaré, conforme a Bíblia diz, que ele nos tirou do charco de lodo e nos colocou numa rocha firme. Esta rocha firme é Jesus de Nazaré. E o crente, ele está firmado em Jesus. Portanto, o crente, ele tem esta sensação de estar em uma cidade fortificada, de estar em uma cidade com muros altos. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação. Ele é a salvação da igreja. Por isso nada para a igreja. Por isso nós olhamos aqui, eu fico olhando, eu fico maravilhado. A igreja indo avante. Não tem luta, não tem tempestade. Paulo vai dizer, vai ser a dor, vai ser a fome. Nada vai nos separar do amor. Irmão, nada vai fazer com que a igreja verdadeira pare de pregar o evangelho. Por quê? Porque nós temos esta sensação de salvação. E de fato, a igreja que faz a vontade de Deus, ela é uma igreja salva, ela é uma igreja eleita, ela é uma igreja que rompe barreiras, que prega nas fazendas. Eu olhando aqui no Jacobinha, lá na floresta, a igreja não para, a igreja está pregando, a luta vem, mas a igreja está com a sensação de salvação e de fato está salva, porque nós estamos cercados por este muro que é Jesus de Nazaré. Os dardos inflamados vêm, mas ele não nos atinge, porque a igreja está protegida pela Santa Trindade. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenhamos isso em mente. A igreja verdadeira, ela é salva em Cristo Jesus. Deus abençoe.
Ficamos com esta palavra nessa leitura diária de quarta-feira. E se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos.